do que se tornaria o Egito. Mas, se a gente considerar os ciclos de nascimento e morte que ocorrem não apenas com os indivíduos, mas com as civilizações, nós poderemos entender que a civilização egípcia teve o seu início, o seu auge e, obviamente, o seu fim, né? Então, essa estrofe nada mais faz do que expressar a realidade do ciclo cósmico, né? O ciclo da natureza, que é representado, por exemplo, pelo nascimento e morte de uma civilização. Então, nós temos alguns fatos a serem identificados aqui. Primeiro, mesmo com a decifração dos hieróglifos, pouco foi revelado sobre a sabedoria egípcia tão elogiada pelos gregos. Então, nós sabemos que os gregos foram influenciados aí pela civilização egípcia, né? Apesar do século XIX, né, ter nos brindado, né, com o decifrar dos hieróglifos, digamos assim, esse esclarecimento ele foi imperfeito, né? Nós sabemos que existem diferentes níveis de interpretação e a interpretação esotérica ela foi deixada de lado. Então nós não conseguimos apreender o significado esotérico total dos escritos deixados pelos egípcios. Então esse é um dos motivos pelos quais nós precisamos refletir e estudar a respeito, né, no sentido de esclarecer essas informações e usá-las para o nosso conhecimento, para o nosso desenvolvimento e para nos tornarmos mais úteis. Os textos mais importantes são os textos da pirâmide, né, são chamados assim, né, pela academia, também os textos dos sarcófagos, os livros dos mortos, a pedra Chambaca, além de outros papiros, né, outras produções egípcias, como As Duas Vias, e um livro muito interessante, que é O que há no além, né, que fala da vida após a morte, além da chamada literatura da sabedoria. A minha principal fonte de pesquisa, e que norteou boa parte do trabalho, pode ser encontrado na Enciclopédia Teosófica, no capítulo da Janine Miller. Então, a Sarah Blavatsky, lá em Isis Sem Véu, ela diz o seguinte, ela diz: afirmamos que, se o Egito forneceu à Grécia sua civilização e esta alegou a Roma, o próprio Egito, nas épocas desconhecidas em que Mênias reinou, Mênias foi quem unificou o Egito, né? Recebeu suas leis, suas instituições sociais, suas artes, suas ciências da Índia pré-védica. Então, nós temos aí uma ligação entre as civilizações. Então, o conhecimento ele migra de região para região, né? Então ele floresce no local, depois ele vai ser semeado em outra localidade e assim esse conhecimento é expandido e transferido de região para região, ou seja, diferentes áreas são atendidas aí pela providência divina. Então, o que fica claro no escrito da senhora Blavatsky é que a Índia antiga influenciou a civilização egípcia, inclusive ela cita que os etíopes, parte dos etíopes, né, eles são, na verdade, descendentes direto de indianos que migraram para essa região da África. A gente só lembrando aqui que a região da Etiópia fica ali na região leste, né, oriental da África. E, em seguida, o Egito, por sua vez, influenciou a Grécia. Fernando, está gravando? Sim. Desculpe. Não, obrigado por lembrar, mas eu coloquei aqui para gravar. Obrigado. Então, da mesma forma que o Egito forneceu matéria-prima para a Grécia, esta, por sua vez, se consolidou como uma busca, né? Ou melhor, uma fonte de inspiração para Roma. Então, a gente sabe que a civilização romana foi muito influenciada pela Grécia.
Tanto é que o Ocidente, né, ele se gaba de sua descendência greco-romana, muitas vezes desconsiderando aí a ligação com o Egito e com a Índia antiga, né? Mas a literatura teosófica e esotérica esclarece a respeito. Quando a gente fala em Egito, né, a gente pode comentar sobre a egiptologia, que é a ciência que estuda essa civilização, e podemos dizer que a senhora Blavatsky foi uma das pioneiras na interpretação esotérica dessa civilização, né, das suas artes, da sua literatura, do seu pensamento, e bem como em outras áreas, né? A gente sabe que a senhora Blavatsky ela é uma referência no que se refere ao estudo, né, da antiguidade e na ligação entre o Oriente e o Ocidente. Não é à toa que ela é a chamada mãe da nova era, né? Então, ela escreve lá na Doutrina Secreta: os ensinamentos esotéricos do Egito e da Índia são idênticos. Então, mostrando aí uma similaridade, né? Uma correspondência entre o conhecimento esotérico desses dois continentes, né? Da Ásia e da África. Ela diz também: a sagrada imutabilidade das verdades primárias eram reveladas somente nos mistérios da iniciação. Ou seja, a interpretação correta e profunda desses ensinamentos esotéricos, ele só pode ser feito sob condições especiais e por pessoas especiais. Então, a gente pode aqui lembrar, por exemplo, no Novo Testamento, onde é dito que não se deve jogar pérolas aos porcos, né? Então, esse conhecimento considerado sagrado, para que fosse, digamos assim, interpretado corretamente, precisava do estudante um preparo, né? Uma mente capacitada e uma condição espiritual tal que permitisse adentrar, digamos assim, os portais dos mistérios e assim entender muito do que se passa na natureza, né? Do lado oculto da natureza. Ela diz também que os sacerdotes preservaram em seus rituais e dogmas os principais ensinamentos da doutrina secreta, mas de forma velada, né, de forma simbólica. Então é preciso que haja uma chave para se abrir as portas desse entendimento. E para que isso seja feito, é necessário um esforço do indivíduo, né, do ponto de vista do investimento espiritual, do preparo, do seu aperfeiçoamento de caráter e também da adequação de suas ações, né? Então existe aí todo um preparo, toda uma capacitação para que o indivíduo possa interpretar de forma correta esses ensinamentos esotéricos. A filosofia oficial, ela considera que na sua vertente ocidental a origem é grega, né? Então, o primeiro filósofo considerado na academia é o grego Tales, né, da cidade de Mileto, que é uma cidade litorânea, que mantinha um intenso comércio com outras regiões do planeta. E o Tales, por ser comerciante, ele não deixou de ir ao Egito. E tudo indica que lá ele aprendeu uma quantidade considerável, né? Ele apreendeu uma quantidade considerável de informações. E o Tales é tão importante que é considerado um dos 7 sábios da Grécia, né? Uma das marcas do ensinamento do Tales é a tentativa de levantar o elemento primordial, né? A base de toda a vida, de todo o universo, que para ele seria a água, né? E em grego esse elemento primordial é chamado de arquê. Então, a gente sabe que no Egito o Nilo era muito importante, então talvez isso tenha influenciado aí o seu pensamento. Mas a senhora Blavatsky esclarece que essa água que se refere aos antigos, né, anteriormente inclusive a Mileto, não é a água como elemento físico que conhecemos, mas a água como símbolo de um outro princípio, de um outro elemento que é sutil e invisível. O próprio Aristóteles faz referência ao Egito e ao Tales,
onde ele diz que a matemática, por exemplo, se desenvolveu muito no Egito, né? E ele atribui isso ao fato da classe sacerdotal não precisar, né, laborar fisicamente, então eles tinham tempo livre e podiam se dedicar a esse trabalho mais intelectual, mais espiritual. É uma visão, digamos, limitada, mas que pode fazer algum sentido na medida em que os indivíduos que se propõem a um trabalho espiritual renunciam a muito da materialidade, né? Ele lembra também que os pitagóricos eles matematizaram a natureza. Então a gente sabe que as leis da natureza podem ser representadas em certo ponto, até certo ponto, por fórmulas matemáticas, né? E isso caracteriza uma abstração. Então a gente sai aí de um elemento concreto que é a água e passa para algo que está relacionado ao pensamento, às ideias, e que, portanto, é abstrato, ou seja, é mais sutil. Isso pode, do ponto de vista da nossa interpretação, constituir aí um avanço no contexto do pensamento ocidental. Vamos falar um pouco da sociedade teosófica a partir de agora, nesse momento, e nós sabemos que a fundação da sociedade teosófica ela foi feita sob a supervisão de adeptos egípcios, né? Os adeptos são os mestres de sabedoria, são adeptos, né? Que têm outras designações que a gente vai ver mais adiante, mas que, nesse momento, eu quero destacar apenas uma dessas fraternidades, que é a de Luxor. Luxor é uma localidade do Egito e alguns seres, digamos assim, ligados a essa fraternidade participaram da inspiração e do trabalho de fundação da Sociedade Teosófica. Então, tanto o Sr. Olcott quanto a Sra. Blavatsky, eles dão testemunhos a respeito. Então, os ramos egípcios da fraternidade de adeptos inclui aí 3 secções, a de Elora, a de Salomão e a de Zoroastro, né, ligada ao zoroastrismo, né? Vou fazer uma advertência para não confundirmos com a Fraternidade Hermética de Luxor, que foi fundada por alguns indivíduos no século XIX que não tem o caráter esotérico abordado aqui. É uma sociedade que não tem nenhuma relação com a sociedade teosófica. Num artigo, né, publicado nesse periódico, né, Spiritual Scientists, a Sra. Blavatsky disse que o Sr. Olcott foi inspirado na escrita desse artigo e solicitou ao Sr. Olcott que a assinatura, digamos assim, fosse feita pelo Comitê dos Sete, Fraternidade de Luxor. Então, em vez de assinar o artigo, o Sr. Olcott o fez usando essa terminologia. E o mais interessante é que as iniciais de cada parágrafo do artigo formam um acróstico, né? Quando a gente une as letras que formam as iniciais de cada palavra, elas vão formar o nome de um adepto egípcio, né? Que eu não vou citar aqui por uma questão, né, de deferência, e não é necessidade, mas aqueles que tiverem interesse podem consultar esse artigo. E é muito interessante porque o Sr. Olcott não tinha essa intenção, né? Então ele realmente ficou surpreso, mas ele foi evidentemente inspirado. E o fato do nome do adepto ter sido grafado, sem que ele notasse, endossa, né, esse nosso pensamento. A Sra. Blavatsky, em outro artigo, também afirma que é membro dessa fraternidade egípcia, né? A gente sabe que ela também pertenceu a outras fraternidades. O autor teosófico Geoffrey Hudson, nesses 2 livros aqui, também cita a fraternidade de Luxor, né? Então, é uma informação já consolidada aí na nossa literatura. Então, a gente sabe que em 1875 a Sociedade Teosófica foi fundada. Nesse período existiram uma abundância, né, de fenômenos mediúnicos nos Estados Unidos e também em partes da Europa. Mas, como a gente sabe, a Sociedade Teosófica foi fundada em Nova York, portanto, nos Estados Unidos, né? Nesse período, os adeptos apareceram em corpos astrais e também fisicamente, tanto para o Sr. Olcott quanto para a Sra. Blavatsky, né? Então, eles tiveram uma participação incisiva, né, importante na fundação da Sociedade Teosófica.
Esses membros, esses adeptos, né, esses mestres de sabedoria de Luxor, eles também inspiraram a senhora Blavatsky na escrita da sua primeira grande obra, né, que é Isis Sem Véu. Né? Embora a maior obra dela seja a Doutrina Secreta, Isis Sem Véu teve um papel muito importante na divulgação e na implementação do pensamento teosófico no século XIX. Então, os fundadores eles foram orientados nesse período a esclarecer aos espíritas a real origem, né, dos fenômenos mediúnicos. Então, aqueles que tiverem interesse, tem um livro do Sr. Okut a respeito da história da Sociedade Teosófica, volume 1, que foi lançado recentemente, inclusive, pela editora Teosófica. Mais informações também podem ser obtidas aqui nesse livro do Sr. Hudson. Então, nós temos aí a referência a uma fraternidade de mestres de sabedoria, né? De seres diferenciados, de pessoas que alcançaram aí um alto grau de desenvolvimento, tanto em conhecimento quanto de espiritualidade. Claro que no Ocidente o mestre mais conhecido é o Mestre Jesus, né? Mas existem outros, como Buda e aqueles que estão ligados à Sociedade Teosófica. Então, existe, portanto, um conhecimento que é comum, né, a todos esses indivíduos, a toda essa fraternidade, porque reflete a própria natureza. E a natureza não muda. Ela é igual aqui como em qualquer outro ponto do planeta. Mas, nesse momento, é interessante esclarecer o que é um adepto, né? Exatamente. Né? O que é um mestre de sabedoria? O que os diferencia do homem comum? Então, o senhor William Jude, em Oceano da Teosofia, que também é outro livro lançado recentemente pela editora Teosófica, ele diz o seguinte: em cada era e na história completa de cada povo, esses homens de poder e compaixão recebem diferentes designações. Iniciados, adeptos, magos, hierofantes, reis do Oriente, sábios, irmãos. Né? A gente tem, por exemplo, na Bíblia, os reis, né? Os reis magos. Né? Então, entretanto, na língua sânscrita existe um termo, né, que é bem adequado, que é Mahatma. E essa palavra, a etimologia dela, né, vem de outras duas. Maha quer dizer grande, né, e Atma quer dizer alma ou espírito. Então, fazendo aí a junção, nós teríamos uma grande alma, né, um grande espírito. Então, isso significa que essa grande alma, embora seja comum a todos os homens, né, a presença do espírito, da alma, mas no Mahatma nós a temos em grande grandeza. Então, é uma alma diferenciada, é uma alma iluminada, né? A senhora Blavatsky também não deixou de escrever a respeito, tem um artigo, né, inclusive falando sobre os mestres. Ela diz o seguinte: Mahatma é um personagem que, por meio da educação e treinamentos especiais, desenvolveu suas faculdades superiores e atingiu aquele conhecimento espiritual que a humanidade comum adquirirá depois de passar por uma série inumeráveis de encarnações durante o processo de evolução cósmica. Né? Então, na verdade, toda essa evolução exige reencarnações, exige, né, esforço, trabalho e busca, né? Busca séria pela espiritualização e pelo conhecimento. Né? Então, o Mahatma, ele é uma rara eflorescência de uma geração de buscadores, ou seja, né, nós temos aí uma frase bíblica que lembra muito bem isso aqui: muitos os chamados, poucos os escolhidos, né? E que bem poucos passarão ali pelo crivo das provações e dos testes, né? Então, o surgimento de um mestre é algo jubiloso, né, do ponto de vista da natureza, do ponto de vista da humanidade, mas é algo raro, não é todo dia que surge uma Mahatma, né? Para converter-se num deles é preciso obedecer ao impulso interno da alma, sem levar em conta as cautelosas considerações da ciência, né, digamos a ciência material, né, imediatista e imperfeita, ou da inteligência mundana, ou seja, do senso comum. Né? Então é preciso transcender para se entender e seguir os passos necessários para o adeptado. Nas cartas dos Mahatmas também há referências sobre essa condição, né?
Diz o Mahatma, acredite, há um momento na vida de um adepto em que todas as adversidades pelas quais passou são recompensadas 1000 vezes. Ou seja, todo esforço, né, tem aí a sua recompensa. Todas as dificuldades, né? Então, depois dessas vidas, o indivíduo alcança aí o ápice, né, da sua meta, do seu objetivo. Para adquirir conhecimento adicional, o adepto, né, ele já não precisa recorrer a esse processo minucioso de pesquisa, de investigação, né, mas ele pode alcançar a visão instantânea, implícita de cada verdade básica, usando apenas, né, o seu poder de vontade. Então, o adepto ele vê, sente e vive na própria fonte todas as verdades fundamentais. Então, o ser que é uno com a natureza, ele consegue acessar essas informações que estão subjacentes e inacessíveis àquele que não tem a devida formação e capacitação para tal. Então, é preciso que o indivíduo seja instrumentalizado, né, internamente, é preciso que a sua alma esteja aí em consonância com esses níveis superiores para que ela possa ter acesso a esse conhecimento. Segundo a senhora Blavatsky, os adeptos são membros de uma fraternidade oculta, né? Mas não especificamente de uma em particular, no caso aqui indiana. Ou seja, existem adeptos de diferentes vertentes e de diferentes origens. Então a gente sabe, por exemplo, que além dos adeptos gregos, tem os adeptos ligados à Grécia, né? Os gregos, adeptos ligados ao Tibete, à Índia, enfim. Então há uma diversidade de indivíduos que podem ser alçados aí à condição de adepto e que tem a mais diversa origem histórica, né? Então essa fraternidade, né, a chamada Grande Fraternidade Branca, ela não se originou no Tibete, mas a maioria dos seus membros e alguns dos mais elevados entre eles estão e vivem constantemente no Tibete. Isso ela escreveu no século XIX, né? Nós não sabemos hoje como isso se encontra. Aqueles que quiserem seguir esse caminho vão se tornar um Shela, né? Um aprendiz, um discípulo. E a senhora Blavatsky também escreveu a respeito nesse artigo chamado Shelas e Shelas Leigos, ao qual eu remeto os ouvintes, né? Então, Shela é alguém, os irmãos, Shela é alguém que se ofereceu como aprendiz dos mistérios ocultos da natureza e dos poderes psíquicos latentes no homem. Ou seja, o homem tem tudo dentro de si, né? Ele vai despertar esse seu poder, essa sua capacidade, né? Através do seu próprio esforço, do seu próprio trabalho, da sua própria busca em seguir, né, os bons exemplos e seguir a sua razão superior e o seu espírito. Os Mahatmas, eles também dizem o seguinte: estivemos na Índia, Pérsia, Egito, Grécia e Roma. São apenas alguns exemplos, né, das civilizações do passado. Ou seja, nenhum lugar ficou esquecido, né, nenhum lugar foi deixado de lado. Mas o adepto é a eflorescência, mais uma vez o mesmo termo, né, de sua época. Então ele é fruto de uma época, de uma era, né, e comparativamente poucos aparecem em um único século. Ou seja, é a nata, né, de uma determinada civilização. A Terra é o campo de batalha da moral, não menos do que das forças físicas. E o ruído das paixões animais, sob o estímulo das rudes energias dos níveis inferiores dos agentes etéricos, sempre tende a extinguir a espiritualidade. Ou seja, essas forças materiais, né, grosseiras, densas, né, tendem a abafar essa luz interna, como se fosse um abajur mais grosseiro, né? Não deixando a luz do espírito, né, da alma superior, do eu superior, se expressar. Mas quando a gente consegue depurar esses invólucros, essas cascas, obviamente se dá o contrário, né? A luz que vem de dentro consegue aí iluminar o caminho e nos ensinar a respeito da natureza, do nosso destino e do nosso trabalho. Bom, um dos pontos que a gente pode levantar aqui, em termos esotéricos, né, em termos de filosofia esotérica, é sobre a constituição humana. Então, existe um conhecimento a respeito da formação do ser humano, daquilo que ele constitui, que é comum
tanto, no caso aqui, aos egípcios quanto aos zulus. Então, estudando os papiros, né, é dito que eles falam claramente dos 7 princípios ou das 7 almas do homem. É uma citação da senhora Blavatsky. O Livro dos Mortos, que é um livro assim muito comum, né, conhecido, mas que tem problemas de tradução e interpretação, ele fornece uma lista completa das transformações pelas quais o defunto, né, o indivíduo que morreu, vai sofrer, se despojando pouco a pouco de cada um desses revestimentos, dessas almas, essas partes grosseiras, né, que ele constitui, até que ele possa então expressar a entidade subjacente, que é o homem real, né, o eu superior, e obviamente mais etéreo e menos materializado do que a parte inferior da alma. Então essa é uma citação da doutrina secreta, mostrando aí que os escritos egípcios fazem referência à constituição heterogênea do ser humano. Então, o homem seria, portanto, um agregado aí de veículos, né, de instrumentos sutis, né, que são chamadas aí as almas do homem, né? Isso também, inclusive, pode ser encontrado na literatura grega, até em Aristóteles, né? Há referências chamadas almas que constituem o ser humano, e elas estão aqui também presentes nos tratados egípcios, né? Ainda sobre a Constituição, nós podemos ver o seguinte: a alma que a senhora Blavatsky, HPB, Helena Petrovna Blavatsky, né? A alma a que ela se refere, a alma mais pura, né, digamos assim, a alma mais espiritual, é o que a gente chama de ego imortal, né, dentre esses invólucros. E essa alma emerge do Tiaou, né? O Duat, a região do além, com suas várias zonas, né? Então, esse além ele foi representado de várias formas por diferentes povos, a gente sabe disso. E tem diferentes níveis, né? Desde os níveis inferiores até os níveis superiores. Então, na literatura hindu, por exemplo, nós temos aí o Kamaloka, que é o imediato, né, após a morte física, mas existem outros níveis superiores. Bom, continuando aqui, ela diz então: essa alma emergiu do Tiaou e junta-se, né, aos vivos na terra durante o dia, para retornar ao Tiaou todas as noites. Isso expressa as existências periódicas do ego, ou seja, o dia seria a reencarnação, né? O indivíduo durante o seu período aí de vida física. E a noite seria uma representação do retorno dessa alma, desse ego, ao mundo, digamos assim, ao mundo dos mortos, né? E esse período entre uma vida e outra no budismo, por exemplo, é conhecido como bardo, né? Então, a cada vida, que seriam os samsaras, né, do budismo, nós teríamos aí uma alternância de dia e noite. Isso do ponto de vista individual. O interessante é que a filosofia hindu, na sua cosmogonia, também faz referência a essa metáfora do dia, né, que seria uma Manvantara, né, a criação do o universo ativo, e a noite de Brahman, que seria aí o Pralaya, ou o repouso do universo, aquele período latente entre uma existência e outra do universo. Que seria aí, talvez, fazendo uma analogia com a nossa ciência, o período entre um Big Bang e outro. Ainda sobre a constituição humana, os egípcios dividiam o homem em 3 grupos, né? Principais, subdivididos em princípios. Então, nós teríamos aí o puro espírito imortal, a alma espectral, que é o fantasma luminoso, e o corpo material bruto, né? Então, nós temos aqui espírito, alma e corpo. Na linguagem paulina, seria, né, o corpo espiritual, o espírito e o corpo natural. Bom, existem ainda os 6 princípios que constituem o ser humano em outra linguagem, outra roupagem, que a senhora Blavatsky descreveu não em Isin Sevel, mas num artigo posterior. Então, o primeiro princípio seria K, o corpo vital, que a gente conhece hoje como corpo etérico, né? Kaba, que seria a forma astral ou sombra, que é o Kama Rupa hindu, né? 3, Ko, né? O Ko, a alma animal.
eu queria só fazer uma retificação, porque há uma confusão aqui entre o astral, né, e o animal. Então, quando o ser humano abandona o corpo vital, né, que é o corpo etérico, ele muitas vezes, na linguagem hindu, ele é chamado de Linga Sharira. Então, nós temos o Stula Sharira, que seria o corpo físico, e o Linga Sharira. Então, eu lembrei aqui que os gregos chamavam o corpo físico de corpo vital, né? Então, eu acredito que essa mesma terminologia está sendo usada aqui pela senhora Blavatsky, e tem um artigo onde ela esclarece isso. Então, só fazendo uma retificação, o corpo vital seria o físico, a forma astral ou sombra seria o que a gente chama hoje de corpo astral ou verdadeiro Kama Rupa. Depois vem Kou, que seria a alma animal, também relacionada ao Kama Rupa, e a inteligência, que seria o Manas Rupa, né? A alma divina a gente conhece na literatura hindu como Budi, né? Que seria aí o nosso corpo intuicional. Então, assim, com relação à terminologia astral, a gente tem esse problema, porque posteriormente o corpo astral foi associado ao Kama Rupa e não ao corpo etérico. Bom, Osíris, com quem a alma é identificada após o julgamento, né, é Atma. Então, Atma significa aí espírito, né? Então, a gente sabe que na cosmogonia e nos deuses, né, egípcios, a gente tem Osíris e Ísis. Osíris, o aspecto masculino, e Ísis, o aspecto feminino. O filho de Osíris com Ísis é Horus, né? Então, isso, Horus, que geralmente é representado por uma cabeça de falcão e um corpo de ser humano, né? Um indivíduo híbrido. Então, Osíris, ele se identifica com a alma após o julgamento, né? Essa alma é a alma espiritual, que seria a Atma, né? Aquilo que a gente tem de mais elevado. Isso na terminologia hindu. Budi seria, na terminologia egípcia, Sa, né? Ak seria Manas, na terminologia hindu, e Kul seria Kama Rupa, né? A sede dos desejos terrestres. Kaba seria Linga Sharira. Vejam que aqui nós temos uma terminologia que a senhora Blavatsky usa que é diferente da que ela usou lá em Isis Sem Véu. Então, existem algumas controvérsias a respeito, mas ela esclarece isso mais adiante. Então, ela diz o seguinte: o coração da filosofia religiosa egípcia, ou melhor, o coração na filosofia religiosa egípcia, como nos textos sagrados indianos, desempenha um papel muito importante. Mas não é o coração físico, mas o que está por trás do aspecto físico, a sua contraparte sutil, que a gente chama de chakra do coração. Então, a consciência espiritual profunda está ligada a uma região sutil, que por sua vez está ligada ao coração físico, né? Enquanto que a consciência psíquica, do ponto de vista esotérico, ela vai se encontrar aí no cérebro físico, né? Então nós temos aí duas consciências, a psíquica no cérebro físico e a espiritual no chakra do coração. Então esse é um ensinamento esotérico que a gente pode encontrar lá nos papers, né, esotéricos, que corresponde na nossa tradução da doutrina secreta ao volume 6, né, da doutrina secreta. Os egípcios também falaram a respeito do karma, né? Não muito claramente para nós, mas é possível no Livro dos Mortos ler o seguinte: o karma de ontem é fixo, ou seja, imóvel, está em processo de elaboração agora. Mas agora, no presente, está a minha capacidade de mudar o meu karma, né? Então, eu sou o imóvel, o grande nó do destino em que se encontra o ontem. Na minha mão repousa o destino do presente. Então a gente vê que aquilo que aquilo que já foi semeado, ele está fixo, ou seja, é preciso haver aí um resgate, né? Um trabalho com essa energia. Entretanto, eu tenho no presente a mão do meu destino, ou seja, o futuro depende de mim. O que o homem semear,
isso colherá, né? Disse Paulo, o apóstolo. Né? Então, a gente vê uma referência indireta à lei de causa e efeito, né? À lei de recompensa, à lei de justiça presente aí na natureza, dando a cada um conforme a sua obra. Um outro trecho do Livro dos Mortos, né, capítulo 27, diz o seguinte: saudai aos que levais corações, que fazem o coração de um homem passar por transformações de acordo com seus atos. Não deixe que o que ele fez o prejudique. Então, a gente vê aqui, mais uma vez, uma referência às nossas ações, né, às nossas atitudes, que, inclusive, não são apenas físicas, mas os nossos movimentos emocionais e mentais, obviamente, também trarão as suas consequências, a sua repercussão. Então, há, sim, referência à lei do karma budista, né, que é uma palavra lá hindu-budista, também na literatura egípcia, né? Agora, se a gente levar em consideração que isso aqui é o que sobrou para nós, né? Já que muito do que foi produzido no Egito foi pilhado, foi destruído, inclusive de forma voluntária, né? A senhora Blavatsky cita, por exemplo, o imperador romano Alexandre Severus, né? Alexandre Severus, que percorreu pessoalmente o Egito com a intenção de destruir toda a produção literária, né? Mas ele não conseguiu, obviamente, apagar o que estava na pedra, apagar o que estava nas cavernas e nos túmulos que foram descobertos posteriormente. Os egípcios também falavam sobre reencarnação. Então, há um trecho aí do Livro dos Mortos que é muito interessante. Estamos com a vida renovada. Entramos em Num e ela foi renovada. Até mesmo o homem, como quando ele era jovem. Um foi retirado e outro colocado. Ou seja, aqui um comentário, né? O velho é expulso e o novo colocado. Então, nós temos aí a troca, né? Que o quaternário inferior, a personalidade, é vítima do eu superior, né? Então, nós temos aí o ego imortal, que troca os seus veículos inferiores a cada vida, embora ele não deixe de ser ele mesmo, em essência, né? E é isso que mantém aí o aprendizado e a evolução. Logo, esses arcabouços, né, esses instrumentos, essas ferramentas que serviram aí de atuação na vida física, elas são descartadas como roupas, né? Mas a essência permanece. Então, continua aqui o papiro, né? Louvamos a beleza do teu rosto, né? Procure o caminho e nos conduz a ele, para que possamos contar todos os dias. Então, é uma referência também simbólica, né, indireta, ao renascimento sucessivo a que o ego está sujeito para o seu próprio desenvolvimento, para o seu próprio crescimento. A cosmogonia também é abordada extensamente, né, nos textos egípcios, e a senhora Blavatsky destaca aqui na doutrina secreta, nos papiros egípcios pode-se encontrar toda a cosmogonia da doutrina secreta. Então, essa doutrina que permeia diferentes civilizações, diferentes filosofias e religiões, ela também está presente aqui nos textos egípcios, né, segundo, inclusive, a senhora Blavatsky. Ela cita, por exemplo, essa afirmação: a noite antecede o dia. Né? A gente sabe que esse simbolismo, como eu já disse, ele pode ser aplicado também ao cosmos, né? A toda a criação. O que também acontece lá na Índia. Né? A gente sabe que o pralaya, o repouso do cosmos, é chamado de noite de Brahman, enquanto que o dia é chamado de Manvantara. Né? Então, essa sucessão de manifestação e repouso, né, de expansão e contração, ela está também aqui citada de forma velada, né, entre os egípcios. Então, continua a senhora Blavatsky. Para os egípcios também houve um tempo em que a terra e o céu ainda não havia surgido e não se havia anunciado o nome de nada. Né? Esse trecho é do Papiro de Berlim, né? Fica lá na Alemanha, uma visão em pleno acordo com a primeira instância de Dzyan. Então, essa primeira instância, que pode ser lida aí na Doutrina Secreta, o primeiro volume, que trata da cosmologia, ela é uma instância dita negativa, né? Porque
ela vai se referir aí a esse momento, né, de repouso, a esse momento em que nada existia, né, do ponto de vista da manifestação. Bom, agora que a gente abordou um pouco do O esoterismo, som, né, Fernando, o está som falhando. está falhando? Ou então é a internet. E agora melhorou? Melhorou? Alô? Alô, Jorge? O Jorge Branco. E aí, essa pessoa pode conduzir a gravação e se o Fernando voltar a cair, é só pausar. Ah, já está gravando, né? Voltei. Acho que ele já voltou gravando. Olá. Oi, Ricardo, tudo bem? A gente faz a montagem depois. Vocês estão me ouvindo? Ele já retornou. Estão me ouvindo? Oi, Fernando, caiu, não foi? Oh, perdão, eu fiquei sem internet. Agora sim. Sim. A gente percebeu. Perdão. Então, nós vimos até aqui a respeito da doutrina egípcia, né, que corresponde aí à doutrina secreta, e a partir de agora eu vou falar sobre os Zulus. Estão me ouvindo? Sim, Jorge? Fernando. Perfeito. Sim. Obrigado. Então, os textos que eu consultei para falar sobre os Zulus, né, e sua relação aí com a fraternidade branca, a possível relação com a fraternidade branca, se baseou principalmente aqui nesse artigo publicado em 1927, né, na revista mais importante, né, que a gente tem aí na literatura teosófica, do Patrick Bowen, né? E esse artigo ele pode ser encontrado aí gratuitamente na internet. Eu consultei também algumas outras obras que falavam a respeito da religião, né, e do pensamento sul-africano e Zulu. A gente conhece, né, a civilização Zulu, né, as tribos Zulus, de forma, digamos assim, incompleta, mas o que a gente conhece já nos mostra o quanto eles têm similaridades em certos aspectos com a civilização hindu. Quando a gente vai analisar as tribos que formam o que a gente chama de povos zulus, são, na verdade, bastante heterogêneas, né? E dentro da própria tribo, a gente tinha aí uns estratos sociais, né? uma hierarquia social dentro da tribo, onde a gente tinha os guerreiros, a gente tinha os coletadores aí de frutas, e tínhamos também os indivíduos relacionados aí às manifestações animistas, né? A cura, eram os chamados curandeiros, né? Que para o europeu não passavam de feiticeiros. E considerando então essa heterogeneidade, né, da sociedade Zulu, a gente pode aí inferir que nem toda a tribo Zulu tinha os mesmos costumes e as mesmas crenças de tribos Zulus vizinhas, né? Mas a gente pode generalizar sobre os Zulus usando, por exemplo, a sua língua, que era a Banto, né? A sua geografia. Então, todas essas tribos necessariamente estavam aqui na região sul da África, né? Que hoje corresponde à África do Sul. Eles também têm uma história parecida, inclusive foram o seu território foi invadido, né? Eles foram colonizados pela Inglaterra, do mesmo modo que a Índia, né? A Índia, como sabemos, ela foi colonizada pelos ingleses. Inclusive, ambos hoje falam o inglês, né? Tem ali o inglês como a língua oficial. Com relação à religião, a gente também vê paralelos entre os Zulus e os hindus, né? A gente sabe que o politeísmo é a religião aí de ambos os povos, né? Então eles têm dezenas de deuses
que na verdade são símbolos, né? Tanto de forças da natureza, quanto símbolos de moralidade ou de espiritualidade. Então existe aí uma aplicação prática, né? Existe a existência dos mitos, né? Os mitos pedagógicos, né? Os mitos didáticos. Mas por trás de tudo isso, nós podemos enxergar, né? Se tivermos os olhos de ver, né? Como diz a Bíblia, um esoterismo. Então existe um conhecimento aí que está subjacente a toda essa manifestação exotérica, principalmente com relação aí à religião, né? Que também implica na filosofia de vida. Então nós temos as imagens mais conhecidas dos Zulus, são aquelas dos guerreiros, né? A gente sabe, por exemplo, que no Tibete, né, que hoje é ocupado pela China, né, existe uma região chamada Kan, né, que fica na região, digamos assim, no leste do Tibete, né? E nessa região de Kan existiam tibetanos que eram assim fortes, né, guerreiros, e eram recrutados, por exemplo, para fazer parte da guarda do Dalai Lama, né? Então eles iam para Lhasa, que é a capital, a antiga capital do Tibete, né? E eles faziam ali o corpo de guarda, fazendo um trabalho verdadeiramente de polícia, né? Então, eu estou citando esse exemplo, esse paralelo entre Ásia e África, para a gente ver que cada um, então, ocupava, né, o seu espaço, né, o seu extrato social e desempenhava a sua tarefa. Mas a imagem que ficou para a gente é a do guerreiro Zulu, né? Principalmente por conta aí do que relataram os invasores, né, os colonizadores, que foram os ingleses, que inclusive perpetraram conflitos armados, né, e dizimaram algumas tribos da África do Sul. Obviamente não é uma exclusividade aí inglesa, a gente sabe que outros países promoveram uma ação semelhante, até muito pior do que o que foi feito aí na África do Sul. Bom, esse artigo, né, ele foi então estudado, né, por acadêmicos e teósofos, e em 1994 autoridades do governo, né, sul-africano reconheceu a tradição descrita no artigo de Bowen, né? E essa tradição eles exaram, né? Eles colocam como a tradição Sangoma, né? Então essa tradição Sangoma seria, portanto, esse conjunto de conhecimentos, né, e práticas esotéricas, né? Então a gente pode dizer o seguinte: há muito mais informação do que aquela que é transmitida pessoalmente a iniciados, né? Esses iniciados aqui não como adeptos, mas aqueles que se iniciam no estudo dessa doutrina. Infelizmente, hoje em dia, né, a palavra sangoma lá é usada, né, como sinônimo de adivinho, né, manipulador de ervas, feiticeiro, que na verdade são atribuições antigas, né, que os ingleses fizeram para com os representantes aí da classe, digamos assim, sacerdotal Zulu, né? Então, como eram práticas estranhas, eles trataram aí de associar à feitiçaria, infelizmente. Então, se você for, né, se interessar e for pesquisar sobre Sangoma, infelizmente, você vai se deparar com referências pejorativas e irreais, né, a respeito da verdadeira sangoma, da sangoma esotérica. Muito bem. O Bowen, o Patrick Bowen, ele viveu então na África do Sul quando ele era muito jovem, né, adolescente praticamente. Ele foi levado, né, por familiares para uma determinada região ali da África e ele conheceu esse indivíduo aqui, né, o Mankenyese, que foi, digamos assim, um instrutor, né, aquele que passou as informações que veremos doravante. Bom, já adentrando aí a doutrina, né, dos Zulus, a doutrina esotérica Zulu, eles usam um termo para instrutor espiritual, para o guia espiritual, né, para o preceptor. Esse termo é o Isanusi, né, o Isanusi. Então, o Patrick Bowen, por exemplo, teve o seu Isanusi, né, e os missionários cristãos,
que foram junto com os colonizadores para aquela região ali, também, né, atribuem aos Izanus a condição de adivinhos e feiticeiros, né? Que, na verdade, entre os Zulus, é um outro termo que se usa, né? Diferenciando, então, o Izanuse dos verdadeiros feiticeiros. Então, qual seria, né, o ensino dos Izanuses, né? Qual é a doutrina propagada por esses guias, por esses instrutores? Primeiro, a existência do corpo humano, que é a coisa mais óbvia, né? Eles chamam de Unzimba, né? E esse corpo ele é animado necessariamente por uma alma, né? Que é o Idlose. Então, a vida está necessariamente, né, a existência está necessariamente atrelada à presença, né, de uma alma nesse corpo, né? Então, o indivíduo que morre, ele é desprovido de alma, né? Existe também uma região central nessa alma, que seria o coração da alma, né? E nesse coração nós vamos encontrar a centelha divina, uma centelha viva, né? E essa centelha, que a gente poderia ir, na terminologia que já conhecemos, né, na terminologia hindu, considerar como Atma, né? E essa centelha seria uma porção de Itongo. Itongo é uma palavra usada pelos Zulus, né, pelos Izanuse, para se referir ao espírito universal da tribo, né? Então nós temos aí a tribo enquanto o grupo, né, conhecido ali localmente, e nós temos a tribo universal, que seria a representação da própria humanidade, né? Então, nós podemos fazer uma analogia aqui com o hinduísmo, substituindo centelha ou itongo por Atman, que também é um princípio universal, mas que está presente em cada pessoa, em cada ser humano. O que acontece após a morte? Nós vimos que os egípcios acreditam, né, na existência, na subsistência da alma após a morte física. Os Izanuses, eles ensinam a mesma coisa, né? Então, eles dizem que a alma, ela paira durante um certo tempo, próximo ao corpo, né? Depois, a alma passa pelo Elziwene, que seria o lugar das bestas. Na nossa comparação aí com o hinduísmo, seria o Kamaloka, né? A terra dos desejos, aí, a dimensão dos desejos, das paixões e das emoções, né? No nível superior seriam as emoções e no nível inferior seriam as paixões. E dentro dessas emoções a gente sabe que há um espectro muito grande, né? As emoções construtivas e as emoções destrutivas. A construtiva, o amor, a afeição, e a destrutiva, o ódio. Então, são apenas alguns exemplos que a gente traz aí do hinduísmo e que poderia se aplicar aqui à doutrina dos Izanuses. Então, no Elziwene, nós temos aí uma parte humana, digamos assim, né, que está ligada aí à racionalidade, e uma parte animal, que seria a forma bestial. Então, essa forma bestial lembra o Kama-rupa, né, que seria aí o corpo do desejo, né? Então, nós temos um plano, né, um espaço, uma dimensão, mas temos também um invólucro, né, que tem a sua contrapartida correspondente aqui à região dos desejos, das paixões. Desculpe. Então, o tempo de permanência do defunto, né, nessa região vai depender da intensidade da natureza animal de cada morto. Então, essa região, no catolicismo, corresponderia ao que a gente chama de purgatório, né, na doutrina cristã. Então, a gente sabe que o tempo que o indivíduo passa no purgatório é correspondente à força, né, da natureza animal presente nesse indivíduo que morreu. Então, o mesmo aqui se dá, né, na doutrina Zulu, na doutrina esotérica Zulu. Eu queria lembrar que todo esse conhecimento foi passado para o Patrick Bowen
sem que ele tivesse tido nenhum contato com a doutrina teosófica. Ele só conheceu a teosofia anos depois da sua estadia na África do Sul, né? Então, a gente vê uma correspondência de ensinamentos, né, oriundos da experiência do Patrick Bowen com aquilo que conhecemos da literatura teosófica. Então, depois desse período, o indivíduo, né, o morto, ele vai abandonar essa forma bestial. Então, ele abandona aí o Kama Rupa, né? E ele deixa essa região, ou seja, ele deixa o Kama Loka. Daí, esse ser, né, essa alma restante, né, essa alma mais sutil, o ego, ele vai entrar no estado de repouso, né, que a gente pode aí associar, usando a terminologia hindu-budista, né, a entrada no Devankan, que é o mundo céu, né, a terra de Sukhavati, dos tibetanos. Seguindo, então, essa linha de pensamento, a gente vê que no repouso, o indivíduo vai sonhar seus sonhos e tempos depois ele vai retornar ao corpo físico, ou seja, ao Umzimba. Ou seja, esse é o processo de renascimento, de reencarnação. Ao final de vários ciclos de nascimentos e mortes, ou seja, o samsara, o indivíduo vai se tornar verdadeiramente humano. Olha que coisa interessante, né? Então, o indivíduo ele só atinge a sua plenitude, né? A sua inteireza humana, ele só atinge essa inteireza tempos depois, ao alcançar um determinado estágio de desenvolvimento, né? Então, isso é muito interessante. Ao fim dos ciclos, ele retorna ao lugar de repouso e cessa os sonhos. Então, esse lugar de repouso, ele corresponderia aí, na verdade, é um repouso para nós, mas é uma atividade muito mais intensa em outros níveis, né? A analogia que a gente pode fazer aqui com o hinduísmo é o moksha hindu, né, que é a libertação, né? Então, o indivíduo, depois de sucessivas vidas e alcançar essa inteireza humana, né, que seria um super-humano, né, seria o que a gente pode referir como adeptado, né, ou a condição de mestre, ele poderia aí renunciar a esse estado e retornar ao corpo físico, de fato, né, reencarnar, como o Buda fez, né? É dito que Buda renunciou a essa libertação, né, ao nirvana, para que ele pudesse, então, retornar ao corpo físico e trabalhar em prol da humanidade. Mas fica subentendido aqui que o indivíduo, depois dessa sucessão de vidas e mortes, ele se liberta, né? Ele se liberta dessa conexão aqui com os planos inferiores. Então, ele se torna aquilo do qual procede, ou seja, ele volta às suas origens, ele se identifica a essa força subjacente a tudo que existe, né? Então, o filho que volta à casa do pai, né? É o grande encontro, né? O encontro consigo mesmo. A cosmogonia que a gente viu lá no Egito também está presente aqui no pensamento Zulu. Então, nós vimos, por exemplo, que o Itongo é o espírito universal, né? Seria a Atma, né? Esse princípio que é impessoal, né? Que é onipresente. Então, o Itongo é tudo que foi, é e será. Então, ele não tem início nem fim, né? E a sua expressão nos planos subjacentes é representado pela presença de poder, sabedoria, conhecimento, vigor, né, força, todos os princípios e substâncias daí derivam. E a ele está conectado, né? Esse tongo, ele fica manifesto para nós que estamos nos planos imediatos, né, nos planos mais materializados. Muito bem. Como homem ou mulher ordinários, não conheceremos a abrangência de tongo, é evidente, né? Nós podemos ver o seu reflexo, mas nunca a luz pura, até porque nós ficaríamos cegos se assim fosse, né? Seríamos ofuscados. Então, os homens comuns, eles só podem vislumbrar
o Itongo, né? A sua manifestação. É o indivíduo que salva a vida do outro, é o indivíduo que renuncia a tudo por uma causa nobre, é o indivíduo altruísta, enfim. Então, essas manifestações espirituais, as manifestações positivas, né? Todas elas são reflexos, né, imperfeitos do Itongo. Bom, existem diferentes energias, né, ou forças oriundas de Itongo. A gente falou ela como algo integral, mas ela pode ser subdividida, né, em partes. Então, nós temos a mente universal, que corresponderia aí na filosofia hindu ao Mahat, né? Nós temos a força universal e nós temos a matéria, né, ou substância universal, que seria Prakriti, né? E essa força seria Forra, né? Então, a gente sabe também que certos elementos, como o Sol, né, ele emite energias, né? Então, toda a vida que tem na Terra deriva do Sol, né? Na planta, a fotossíntese, depois os animais que consomem, enfim, toda a vida do planeta é dependente do Sol. Então, a gente pode fazer aí uma analogia, né, da vida como um todo, né, do cosmos, em relação a essa fonte, né, a esse Sol cósmico, né, digamos assim. Então, a gente pode resumir essas forças universais, né, em mente e matéria, né? Então, essa força é apenas uma porção da mente. Então, a gente lembra aqui da analogia entre espírito e matéria. Então, a senhora Blavatsky diz, né? Espírito e matéria são a mesma coisa. Então, muda o quê? Muda a sua dimensão, muda as suas características de manifestação, mas, na essência, é uma coisa só, né? Então, no início do ciclo cósmico, Zitongo, né, segundo aí a cosmogonia Zulu, manifesta-se em todos os muitos níveis da mente, descendo em todos os graus de matéria. No início, mente e matéria não são individualidades, né? Então, a energia ela é una e ela vai, então, sofrendo dispersão, né? Ela vai sofrendo diferenciação. Como a gente pode ver, por exemplo, no prisma em relação à luz branca, né? Se a luz branca passa pelo prisma, você consegue aí fazer o espectro visível da luz branca, que é representada pelas 7 cores, né? Verde, amarelo, alaranjado, verde, azul, anil e violeta. Além das energias invisíveis, ultravioleta, infravermelho, enfim. Então, a gente tem aí uma heterogeneidade dentro do homogêneo, né? Então, essa individualidade, essa centelha, ela obviamente ela tem um início, né, uma base, né, em níveis elevados, né, da mente universal, né? Então, muitas vezes, a expressão dessa verdade no hinduísmo, ela é feita por uma árvore, né, uma árvore que fica de cabeça para baixo. Então, na simbologia hindu, a árvore sagrada fica com a raiz no céu, enquanto que os seus ramos, os seus galhos e folhas, né, a sua copa, representa a criação, o planeta Terra, né? Então, isso é muito interessante e a gente pode fazer aí essa comparação com o ensinamento Zulu. Então, esses planos mais elevados, eles são íntimos ao puro Espírito Universal. Então, a alma desce à matéria, ela ascende, né, usando toda essa materialidade de volta. Então, nós temos o arco descendente e o arco ascendente, a vinda e a ida, né? Yin Yang, né? A dualidade expressa aí na unidade da evolução. Então, o objetivo da jornada, né, de cada ser humano, do ego, é alcançar a fonte do ser. Então, é essa fusão, né, com a nossa essência divina, com a nossa essência superior espiritual. Vai ser o resultado aí de toda essa velegiadura, de toda essa jornada, né, dos diversos sansaras, né? A gente sabe, por exemplo, que os próprios gregos fizeram referência à reencarnação, né? Não apenas os hindus, mas os gregos, né? Povos também da Europa fizeram referência às sucessivas reencarnações, né? Os celtas, os druidas na região da França. Então, é um conhecimento universal. Então, essa jornada ela é conhecida, ela pode ser encontrada no mito, né, de diferentes povos da antiguidade.
essa separação entre civilizados e bárbaros, ela foi feita em Roma, né? Para os romanos, os povos que lhe eram estranhos, né? Os estrangeiros eram bárbaros. Isso não significa que eles não tinham toda uma, digamos assim, uma doutrina, né? Um conhecimento por trás dessa capa externa bruta, né? Então a individualidade ela deve aprender lições, né? Na jornada pelo cosmos, e são essas lições que vão forjar o ser, né? O adepto, né? Que vão aí na linguagem Zulu, né? Que vão formar o homem integral, né? O homem completo. Então nesse retorno ele vai carregar as experiências, né? Esse ego, portanto, vai levar as suas vivências, né? E as excrescências, ou seja, as vivências materiais grosseiras, né? As dores do mundo, tudo isso fica no seu próprio nível, ou seja, ela se esgota nos níveis inferiores, né? A gente leva apenas a essência, né? A nata do leite, né? Seria o quê? O nosso DNA. Então você tem um núcleo, você tem a célula, você tem órgãos, etc. Mas o que vai valer mesmo é o que tiver codificado no nosso DNA, na nossa essência. Então, se nós estudarmos aqui os princípios que formam o ser humano, e que são 7 também, é setenário, né? É o Septaparna, de que fala a senhora Blavatsky, nós podemos aqui organizar dessa forma, né? Então, o físico, o princípio físico, seria Zimba, né? O princípio etérico, né, que seria o Stula Sharira, que seria o Linga Sharira, no sânscrito, né, na terminologia hindu, aqui ele é chamado de Isitusi, né? Nós temos também aqui